porque estamos de volta ao vivo com Rede Verdade, conversando hoje com o deputado federal Rui Carneiro, ele que ao lado de outros tucanos, outras lideranças do PSDB aqui na Paraíba, está recebendo hoje o governador João Dória, que está fazendo ali um roteiro, uma agenda, cumprindo a agenda dentro das prévias do PSDB para a escolha do candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Deputado, Romero Rodrigues foi lançado o nome aí do PSDB e parece que desapareceu aí do cenário, inclusive com informações que ele estaria conversando com o governador João Azevedo. Vocês já tiraram Romero aí da cartilha? Não, de forma nenhuma. O Romero está colocado como candidato. Sendo candidato, terá o nosso apoio, o apoio do PSDB. Isso foi externado de maneira pública. Eu o considero um ótimo candidato pelo trabalho que fez em Campina Grande, pelo mandato de deputado federal e outros mandatos que teve. E aí vamos esperar os acontecimentos. Só Romero pode falar por Romero. Tá. Bom, temas lá no Congresso Nacional. Vamos por partes aqui. Auxílio Brasil. O governo anuncia aí um aumento para R$400, fala em furar o teto de gastos, fala aí na questão, avançou na história dos precatórios, que teve aprovação ontem por parte da comissão. O governo está dando um passo, o governo federal está dando um passo arriscado do ponto de vista fiscal, deputado, e vocês estão embarcando nessa. É estelionato eleitoral, é estelionato fiscal, ou é de fato uma necessidade indiscutível para se aumentar isso? É uma necessidade indiscutível. O Brasil está com fome. Não quer dizer que isso seja a solução dos nossos problemas, mas aumentar para essas pessoas que não têm o que comer esse auxílio é uma necessidade prioritária. Logicamente que tem outras questões da política de governo que têm que ser controladas, que influenciam em tudo na economia. Mas essa ação é uma ação importante. Ela tem que acontecer. E digo isso independente de partido. Nos últimos meses você tem visto, tem uma imagem das pessoas, inclusive saiu na Folha de São Paulo e depois em todas as redes sociais, das pessoas atacando um caminhão de lixo para pegar alguma coisa. Isso é inconcebível. O Estado, o poder público não pode fechar os olhos a uma situação dessa. Mas os remédios que estão sendo utilizados pelo governo federal, você acha que são remédios corretos ou eles vão gerar daqui a pouco problemas fiscais ainda mais, vão ser parecidos com o de 2014? São remédios emergenciais. São remédios emergenciais. Essa questão de furar teto de gasto ou não, isso é de corrente econômica. Eu, por exemplo, sou da corrente econômica de que se você colocar dinheiro no mercado, mas não gerar inflação, isso não traz grande problema. O país no mundo que tem mais endividamento externo é os Estados Unidos. A questão é a inflação. Nós temos que estar de olho na inflação e aí nós temos um outro vetor de inflação no Brasil. Quem viveu essa época sabe disso, que é a questão do preço dos combustíveis, que estão acontecendo inegavelmente, a questão do dólar, a questão do preço do barril do petróleo internacional, está na sua máxima, isso são circunstâncias contra nós temos que ficar de olho em todos esses dados econômicos. Ou então você volta com o governo e todos os instrumentos... Em relação de auxílio... Do auxílio, você voltará com o governo. Certeza. Mesmo diante da consciência de que eleitoralmente isso pode render lucros e dividendos para o presidente Jair Bolsonaro? Eu não posso colocar a política acima das pessoas que estão passando fome. E tenha certeza, todos os partidos, inclusive de esquerda, não votarão contra esse auxílio. Tá. O que nós não podemos deixar é que algumas circunstâncias econômicas voltem a gerar a inflação do passado no Brasil. Por falar em inflação e alta de preço de combustível que você mencionou aí, você voltou favorável a um projeto recente, conduzido ali pelo presidente Arthur Lira, que torna fixo a alíquota do ICMS e prevê ali uma redução do preço do combustível. Isso não é um paliativo, nem um remédio que vai gerar prejuízo para os cofres estaduais e efetivamente não vai reduzir o preço do combustível? Quando você está com um paciente doente com 39 graus de febre, se você puder trazer a febre para 37, já é uma vitória. A questão de você
fazer a média do ICMS dos últimos 2 anos, que é uma média já alta, ou seja, não prejudica os estados, eles podem até deixar de ganhar, mas não prejudica os estados, porque, por exemplo, esse valor é maior do que um ano atrás e você tem a possibilidade de diminuir a gasolina em 40 centavos, é válido. Indiscutivelmente é válido. Não é a solução. Mas não é uma cortina de fumaça, assim, se ficar só nisso? Não, é uma ajuda. Qual é a outra tese? Aí é uma outra tese de governo Petrobras. A fórmula da cobrança do petróleo por parte da Petrobras, que o petróleo é refinado, vira gasolina, é baseado em preços internacionais. A Petrobras hoje está nessa visão, que no meu entendimento é uma visão muito neoliberal. O que deveria estar na fórmula do preço da gasolina é baseado no preço que a Petrobras produz. 80% do combustível do óleo é produzido pela Petrobras e 20% é importado. Então, tudo bem que os 20 importados sejam preço de mercado internacional, mas o custo da Petrobras é menor. E hoje, na fórmula, está tudo a preço internacional. Isso atende muito aos acionistas, mas não atende aos brasileiros. Eu sou contra a privatização da Petrobras, mas eu sou a favor que essa fórmula de cálculo ela seja revista, que daria menos lucro aos acionistas, mas é importante colocar que é uma empresa brasileira que nós somos o maior acionista dela. Bom, mas a minha pergunta é, o Congresso, a Câmara que aprovou isso está indo para o Senado, mas a Câmara que aprovou isso vai parar por aí ou vai avançar em ir atrás, efetivamente, de outros remédios que possam garantir uma redução maior? Tem que continuar o debate, mas tem certas decisões que são decisões de governo. Você não pode entrar numa empresa de capital aberto e o Congresso fazer essa intervenção. Não está parecendo que os deputados... Agora, o governo é acionista majoritário da empresa. Isso é um formato de governo. Ou então, buscar criar algum tipo de subsídio. O que nós não podemos permitir é a gasolina a R$ 7,00, porque isso é um vetor de inflação. É você que anda no seu carro, ou o cidadão que anda de ônibus, ou o produto que está no supermercado, que é transportado por caminhões, por exemplo. Então, é um vetor da inflação. Bom, o PSDB está com 2, pelo menos, candidatos ao governo, candidatos a presidente, que são governadores hoje, Dória, Eduardo Leite, e esse projeto retira ali recursos estaduais de São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui na Paraíba, quase 300 milhões por ano. Vocês avaliaram essa perda dos cofres? Todos têm que contribuir. Todos têm que contribuir. O raciocínio, no meu entendimento, não é esse. Se você pegar quanto o governo da Paraíba recebia num litro de gasolina no ano passado e comparar com essa média de 2 anos, essa média de 2 anos é maior. Então, eles deixaram de ganhar. Eles estavam ganhando demais na miséria alheia do aumento exorbitante do preço da gasolina. Você tem um ICMS de 25, 26, 27, dependendo do estado. Quanto mais o preço sobe, mais o estado recebe. Não adianta o estado estar recebendo mais ICMS e as pessoas nessa situação. Então, o sacrifício tem que ser para todos. Tá. Houve uma pressão muito grande por parte dos órgãos de controle externo contra a PEC 05, a chamada PEC da vingança. Na verdade, a rigor se fala que a classe política está reagindo contra os avanços que foram dados ao longo dos anos no combate à corrupção lá na Câmara Federal. Qual é a defesa que você faz aí do Congresso em relação a isso? Nós votamos contra a PEC 5, uma emenda constitucional que queria dar o controle político ao Ministério Público. E isso é um equívoco profundo. O Ministério Público, pontualmente, pode ter alguns erros, mas você não pode praticamente destruir a instituição sob essa desculpa. Então, no formato que muitos no Congresso, ganhamos por 11 votos, queriam, o Ministério Público ficaria receoso em estar investigando alguns poderosos. Eu até cheguei a usar o exemplo de que se esse texto tivesse sido aprovado alguns anos atrás, nós não teríamos
a Operação Calvário na Paraíba e outras operações no Brasil. E, para mim, é um equívoco você não defender essa apuração e esse tipo de transparência. Então, graças a Deus, o bom senso prevaleceu e essa PEC não foi aprovada. Seria um equívoco profundo, com erros pontuais, às vezes exageros. Estou dizendo porque eu disse o pessoal que foi me visitar do Ministério Público tem que fazer a sua autocrítica, tem que fazer mudanças, mas, de forma geral, o trabalho é excepcional. Quarentena, qual foi a sua posição em relação à quarentena de promotores e de juízes? Não, o texto foi num só. Você votava o texto ou você não votava. Você ficou, naturalmente, acabou sendo favorável ao texto geral. Isso. Que leva a essa coisa. Mas você acha que é um exagero fazer com que juízes, promotores e policiais saiam 4 anos antes dos seus cargos? Não, isso foi outra matéria. Isso é discutível. Tem alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, carreira de Estado nem pode disputar esse tipo de função. Então, eles estavam dando um tempo muito alto, depois diminuíram o tempo e tiraram essa eleição fora. Eu votei contra. Eu acho que um tempo razoável seria 1 ano, mas não há necessidade desse tempo todo de você sair da função porque vai disputar um cargo. Um tempo razoável, eu acho justo, por exemplo, para você não se utilizar de uma operação policial, para usar um exemplo, que você esteja dirigindo e querer aparecer demais, exagerar, porque depois vai ter uma eleição. Então, mas não um prazo gigante. Um prazo gigante é uma perseguição, é um exagero. Tá. Bom, dentro dessas questões de mudanças eleitorais, tem aí a previsão de federação, de junção aí de partidos, e aí tem uma conversa sobre PSDB, Cidadania e PV, o que levaria aqui para Paraíba, no mesmo palanque ou na mesma mesa, Rui Carneiro, Cunha Lima, João Azevedo, Luciano Cartacho. Como é que isso vai ser resolvido, deputado? Pode ter certeza que, se essa junção ocorreu, eu não participarei dela. Isso aí você pode ter certeza. Nesse agrupamento, nesse formato que você disse, eu não participarei. Mas não adianta, uma desfiliação, inclusive? Não adianta, se necessário, sim. Não adianta, a gente está tratando de hipóteses. Tem muitos boatos de fusão, muitos boatos de federação. Então, vamos deixar acontecer a realidade e aí a gente se posiciona. Tá. Minha diretora está dizendo aqui, estourou. Não sei se foi o tempo ou foi sua declaração. Olha, deputado, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Rede Verdade e boa sorte aí na agenda de hoje. Eu é que agradeço a você e meus cumprimentos a todos que nos assistiram. Bom fim de semana. Bom demais. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom final de semana até segunda-feira, se Deus quiser.